Rejeitada a abertura de CPI da Saúde. Diário eletrônico da Câmara gera economia aos cofres públicos. Essas e outras informações você assiste agora. Fique conosco, Câmara Notícias está no ar. Novo Hamburgo vai ter plano municipal de políticas para pessoas com deficiência, conforme o projeto aprovado na semana passada. O texto está de acordo com a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. Segundo dados do Censo IBGE de 2010, a população de Novo Hamburgo era de 238 mil pessoas, sendo que cerca de 51 mil com algum tipo de deficiência. Entre as obrigações do município estão promover a inclusão desses cidadãos nos serviços socioassistenciais, garantir a acessibilidade à reserva de locais adequados em todos os espaços e eventos promovidos ou patrocinados pelo município, garantir que nenhum habite seja concedido sem que sejam atendidas as normas legais e técnicas de acessibilidade, inclusive em relação ao passeio público, entre outras medidas. A Rua 8 do loteamento Morada das Rosas, no bairro Alpes do Vale, vai se chamar Joana Sena, conforme o projeto aprovado na semana passada. A iniciativa é do vereador Cristiano Koller. O homenageado nasceu em Novo Hamburgo em 1921 e desde cedo já demonstrou sua paixão pela música. Fez parte do grupo Jazz Castelo, estudou clarinete e saxofone e foi um dos fundadores da Orquestra Tabajara. O governo federal deve repassar R$ 576 mil para a proteção social básica em Novo Hamburgo, conforme proposta aprovada na última semana. O projeto abre crédito adicional especial no orçamento do município. Toda a receita e toda a despesa da administração municipal ao longo de um ano são sempre estabelecidos em lei no ano anterior. Por isso, quando é preciso adicionar recurso na peça orçamentária, é feito um projeto de lei. Esse mecanismo de alteração de orçamentos está previsto na Lei Federal 4.320 de 64, que traz as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, estados e municípios. Por solicitação do inspetor Luz, foi adiada mais uma vez a votação do projeto de lei 27 de 2016. O texto do Executivo trata da proteção do patrimônio histórico no âmbito municipal. E o projeto de lei 113 de 2015, também do Executivo, que estava na pauta de votação, vai voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto altera algumas regras de aposentadoria dos servidores públicos municipais. A decisão foi tomada após reunião entre vereadores, alguns servidores e sindicalistas realizadas no plenarinho. O projeto já recebeu 2 mensagens retificativas do Executivo e diversas emendas dos parlamentares. A comissão, integrada por Sérgio Ranisch, Enio Brizola e Raul Cássio, deu um parecer para o texto original, mas não para as modificações. Enio Brizola manifestou aplauso ao guarda municipal de Novo Hamburgo e à psicóloga da instituição, Patrícia Spindler, pelo recebimento do Prêmio Plínio Brasil Milano de melhor trabalho na categoria Segurança Pública. A distinção ocorreu durante a 16º Congresso de Estresse e o 8º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública. Antes da votação, Brizola foi à tribuna e disse que a moção é uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido na Guarda Municipal. Ele destacou a importância do acompanhamento psicológico dos profissionais da segurança. O presidente Antônio Lucas, que é Guarda Municipal, lembrou que a entidade hamburguense é referência em todo o estado. Gerson Petef salientou a importância do trabalho desenvolvido pelos servidores públicos na cidade. Inspetor Luz disse que a homenagem é merecida. Patrícia Beck considera fundamental o trabalho de cuidado com os profissionais. Raul Cássio destacou a necessidade da capacitação dos servidores. A psicóloga Patrícia Spindler também utilizou a tribuna e disse sentir muito orgulho de ser servidora pública e de trabalhar com a área da segurança. Professor Surcó manifestou apelo para que a Câmara dos Deputados aprecie em regime de urgência o projeto de lei 2295 de 2000. O texto do Senado Federal dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
O autor da moção afirmou que a proposta beneficia uma classe de trabalhadores fundamentais para a saúde do povo brasileiro. Segundo o projeto, a jornada de trabalho normal não deve exceder 6 horas diárias e 30 horas semanais. Sur considera que a medida visa preservar a saúde dos trabalhadores e a segurança dos usuários. Enfermeiro Vilmar disse que a carga atual é exaustiva. Segundo o vereador, há casos de depressão e até suicídio devido ao estresse ligado à profissão. Cópias da moção serão enviadas ao presidente em exercício, ao presidente do Senado Federal, ao ministro da Saúde e ao presidente da Câmara Federal. A seguir, plenário rejeita a abertura de CPI da Saúde. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. O plenário rejeitou o requerimento que pedia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o cumprimento dos contratos firmados entre a Fundação Pública de Saúde de Novo Hamburgo e a Prefeitura. O documento foi assinado por Patrícia Beck, professor Surcó, Raul Cássel, inspetor Luz e Sérgio Ranisch. No texto, os vereadores destacaram o recebimento de denúncias feitas por servidores e pacientes de assédio moral, de falta de profissionais e de medicamentos. Antes da votação, Patrícia mostrou no telão uma recente reportagem televisiva sobre problemas no Hospital Municipal. A CPI é para investigar ao ponto que chega uma administração de não ter condições financeiras de pagar uma lavanderia para dar o suporte necessário em Lençóis para um hospital. Sergião salientou que a fundação presta um serviço para o município e que não se pode pagar por um serviço que não existe. Cássio afirmou que a notícia é a crise da saúde pública no país. Cristiano Kohler, Gerson Petef, inspetor Luz, Patrícia Beck, professores Surcó, Raul Cássio e Sérgio Ranisch votaram a favor do requerimento. Já Antônio Lucas, enfermeiro Vilmar, Enio Brizola, Fulfa Azevedo, Nasson Luciano e Roger Correia foram contrários à abertura de CPI. De acordo com o regimento interno da Casa, a instauração desse tipo de comissão deve ter aprovação da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 8 votos. O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Hélio Pacheco, esclareceu dúvidas sobre a distribuição de cestas básicas. Ele participou da sessão a convite de Patrícia Beck. O secretário explicou que a recente troca de fornecedor implicou um atraso pontual, mas garantiu que a situação já foi normalizada. Atualmente, são entregues 275 cestas básicas para quem está na extrema pobreza. Pacheco afirmou ainda que os lanches oferecidos pelos centros de referência são bem completos, pois são prescritos por uma nutricionista. O professor Surcó pediu mais informações sobre a Associação dos Deficientes Físicos de Novo Hamburgo, que teve dificuldades com a documentação necessária para buscar recursos públicos. Raul Cássio disse ter impressão de que o número de moradores de rua de Novo Hamburgo aumentou nos últimos anos. Os vereadores também fizeram outras perguntas sobre o trabalho da pasta. O Núcleo de Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação foi homenageado por seus 10 anos na sessão da última quarta-feira. A iniciativa foi de Enio Brizola. O autor do requerimento destacou o trabalho de inclusão realizado pela equipe multiprofissional. O órgão atende cerca de 450 estudantes que precisam de um acompanhamento especial. O serviço é prestado a crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino, que são encaminhados pelos professores. Raul Cássio disse que fez parte da história do NAP, participando de uma reunião na qual a necessidade da criação do núcleo foi apresentada. O professor Surcó afirmou que o trabalho do NAP faz toda a diferença. Roger Correia ponderou a importância de se conceber a escola como um local de inclusão.
Após as falas dos vereadores, ele entregou uma placa comemorativa à coordenadora do NAP, Ângela Bueno. Porque quando a gente tem carinho naquilo que a gente faz e a gente acredita, não tem como não dar certo. Então, esse é um grande momento que a gente utiliza para mostrar também o trabalho do NAP. O Bar Alternativo foi homenageado por seus 15 anos na sessão da última quarta-feira. A iniciativa foi de professor Issur Có. O vereador afirmou que foram mais de 5,4 mil noites de festa. Ele ressaltou ainda que foi no local que teve sua primeira oportunidade com voz e violão. Nasson Luciano elogiou a iniciativa de Issur. Patrícia Beck falou sobre a importância de se empreender. Sérgio Hansch disse que, além dos funcionários diretos, o bar gera empregos na música e na gastronomia. Roger Correia destacou que o alternativo destaca-se pela sua estrutura. Enfermeiro Vilmar apontou que as pessoas ligadas ao bar também realizam um trabalho social, lembrando de uma doação feita ao SAMU. Após as falas, Issur entregou uma placa comemorativa ao gestor do alternativo, André Pedroso da Silva. E o sucesso do bar vem de uma equipe que a gente conseguiu sempre manter, e essa equipe já se renovou muitas vezes, mas a gente teve muita sorte de termos colaboradores que lutam muito pelo bar. A seguir, Diário Oficial Eletrônico gera economia aos cofres públicos. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranegá.rs.gov.br. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Novamente, os vereadores apresentaram mais de uma centena de indicações e pedidos de providências. O repórter Alisson Mota traz mais informações sobre a solicitação dos vereadores. Oi, Alisson, tudo bem? Tudo bem, Daniele. Quais foram os pedidos dos vereadores? Na semana passada, os vereadores apresentaram 111 indicações e pedidos de providências. Roger Correia pede instalação de luminária na praça da Rua Caracas, ao lado da escola Favo de Mel. Ele também busca reforma de bueiro na Rua das Quaresmas e operação tapa-buracos na Rua Germano Gerhardt. Jorge Tacho repassa diversas demandas da comunidade ao executivo, como manutenção de brinquedos e substituição dos bancos de madeira por estruturas de concreto na praça da Avenida Buenos Aires, nivelamento de quebra-molas na Rua Valparaíso, canalização de esgoto na Rua Alceno Arendt, reparos em bueiro da Rua Capanema, conserto de infiltração em calçada da Rua Iguaçu, intimação de proprietário para que limpe terreno na Rua Rio Taquari e colocação de saibro na Rua Timbaúva. Patrícia Beck solicita a recuperação ou remoção de poste na Rua Mundo Novo, recuperação do asfalto na Rua Rio Amazonas, conserto de luminária na Rua Aloysio de Azevedo e operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Mendes Sá. Nasson Luciano busca recomposição asfáltica em diversas vias, entre elas a Demétrio Ribeiro, São Luís Gonzaga, conserto de infiltração nas ruas Pérsia, Prudente de Moraes, em Finlândia, e troca de lâmpada na Rua Santa Clara do Sul. Inspetor Luz reivindica asfaltamento na Rua Acari, canalização de esgoto no Beco Servidão, intimação de proprietário para que limpe terreno na Rua Bartolomeu de Gusmão,
remoção de galhos e entulhos nas ruas Lagoa Vermelha, Dom Pedro I e Rio Guaíba, e reposição da tampa e limpeza de Boca de Lobo na esquina das ruas Tabajara e Marquês do Alegrete, além de conserto de buracos e irregularidades nas ruas Leopoldo Vazum, Porto, Gomes Portinho e Minuano. Fulfo Azevedo pede colocação de uma sinaleira de pedestre na rua Guia Lopes, providências em relação à calçada que apresenta declínio impróprio para cadeirantes na Avenida Nações Unidas e operação tapa-buracos nas ruas Ícaro, Colúmbia, Simões Lopes e Carlos Germano Burkle. Enio Brizola solicita recolhimento de lixo às margens do Arroio Cerquinha e colocação de placas de proibido colocar lixo nas proximidades das ruas 22 de Outubro, Santino Vitor Rodrigues e na Avenida Pedro Quaresma da Silva. O vereador também pede notificação do proprietário de terreno na rua Rincão para que faça a contenção da água originária do seu terreno, além de conserto de infiltração na rua Santos Dias da Silva. O presidente do Legislativo, Antônio Lucas, busca apoio da Guarda Municipal na rua Joaquim Nabuco, poda de árvores na rua Arlindo Pasqualini, colocação de brinquedos na praça da rua João Soares e operação tapa-buracos na rua do Encontro. Enfermeiro Vilmar pede substituição de lâmpada queimada na rua do Pinho, no bairro Lomba Grande. Por fim, professor Surcó sugere ao Executivo que crie o termo de adoção de pilares do trem, com empresas e entidades públicas e privadas, objetivando o embelezamento visual da estrutura e a preservação contra atos de vandalismo. O parlamentar também sugere a criação de convênio com o governo do estado para a implantação da Sala do Empreendedor em Novo Hamburgo, conserto do passeio público na rua São Luís Gonzaga, troca de poste na esquina das ruas Araguaia e Itaporanga e retirada de entulhos na rua Felipe Camarão. Essas foram as indicações e os pedidos de providências da última semana. Confira agora as atividades que acontecem nesta semana. Na terça, dia 19, às 7 da noite, a Câmara promove audiência pública para defender o caráter estatal da empresa Transurb. A iniciativa é da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. Na sessão de quarta, dia 20, parte do expediente vai ser destinada a homenagear os 20 anos da Associação Evangélica Ação Social. O requerimento é de professor Surcó. Na quinta, dia 21, ocorre sessão solene para homenagear o 50º aniversário do movimento tradicionalista gaúcho e os 25 anos da 30ª região tradicionalista. A iniciativa é de Enio Brizola. A agenda da Câmara está sujeita a alterações. O Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Novo Hamburgo já está no ar. A publicação foi instituída pela Resolução número 2 de 2016. A partir de agora, os atos oficiais do Legislativo hamburguense estão disponíveis online no portal da instituição. O DOC-NHE deve significar uma grande economia aos cofres públicos. Ele é agora o meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos do Poder Legislativo, substituindo a versão impressa e paga em jornal de grande circulação, como ocorria anteriormente. Os documentos são assinados digitalmente, obedecendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. A responsabilidade pelo conteúdo publicado no Diário Oficial Eletrônico é da instituição. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmaranh.rs.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.